E aí meu irmão fala para Deus mexer com a nossa estrutura. Que negócio é esse? Sim. Vamos abrir a nossa Bíblia. 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 15. Versículo 22. Amém? Diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre nós. Que o Senhor seja entronizado no nosso meio. Que a tua palavra seja o nosso alimento, Senhor. Que ela venha mexer com as nossas estruturas, como diz a música. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça uma grande obra em nós. Nos aperfeiçoe para o grande dia da tua vinda, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Meus irmãos, quando eu cheguei aqui, o Senhor soprou essa palavra ao meu ouvido, ao meu espírito, falando sobre o pecado da rebelião. Vou repetir aqui o versículo 23, que diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. É pior do que pecado de feitiçaria. Depois a gente comenta o restante, mas o Senhor me levou a refletir que muitas vezes, dentro da igreja e a nossa vida mesmo, nós refletimos a tal da feitiçaria. Vou só encostar aqui. E o como isso é sério. E como a gente precisa começar a olhar para dentro de nós. Eu fiz uma breve pesquisa aqui sobre o significado da palavra. E a gente sabe que feitiçaria é uma coisa relacionada ao ocultismo. Né? É algo relacionado à bruxaria. Só que, imagina, como que eu vou dizer, irmão, olha, você está sendo rebelde com o Senhor, então você é um bruxo. Mas é o que a palavra do Senhor está dizendo. Irmão, você não obedeceu a orientação do seu pastor, você está praticando bruxaria. Será que já caiu assim na nossa consciência? Se a gente for olhar com bastante carinho de todas as palavras. Lembra em Apocalipse? Em Apocalipse, quando o Senhor está se revelando a João de uma maneira muito sobrenatural para os nossos dias, ele faz a revelação das 7 cartas às igrejas. E o anjo vai dizer, olha, para o início de cada carta, fala ao anjo da igreja de Éfeso. Fala ao anjo da igreja de Sardes. Fala ao anjo da igreja de Pérgamo. Fala ao anjo da igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia. Fala ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor. O pastor. É a liderança que Deus instituiu. Então, se o Senhor trata com a liderança da igreja algo para alimentar a grande multidão, né? Para alimentar o povo ali daquela situação, essa orientação ela não está vindo só do anjo da igreja, ela está vindo de alguém de Cristo. O próprio Cristo ele traz isso, né? Para nos orientar, para saber como a gente vai direcionar a nossa vida. Então, me chamou muita atenção esse texto aqui. É o próprio Deus falando. Saul era rei. E Saul não obedeceu o Senhor. E a gente sabe qual foi o final de Saul. E pela rebelião de Saul, porque ele não obedeceu, ele preferiu sacrificar. O texto ele vem dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque a rebelião ela é semelhante ao pecado de feitiçaria. E feitiçaria é o quê? Bruxaria. Bruxaria é o quê? Ocultismo. Ocultismo é o quê? Satanismo.
Só porque não quis esperar o profeta. Não quis esperar o profeta, desobedeceu a Deus. E aí, às vezes, as coisas não acontecem na nossa vida. Não é mesmo? As coisas, às vezes, não acontecem na nossa vida e a gente não sabe por quê. Tem uma raiz. E muitas vezes nós estamos envolvidos com a raiz de Satanás. Nós estamos muitas vezes envolvidos, entrelaçados em algo que a gente não sabe da profundidade. Se eu subir ali no púlpito hoje, no culto, e perguntar quantos aqui estão praticando bruxaria? Alguém vai levantar a mão? Ninguém. Você levantaria a mão? Vai chamar alguém de doido. E ainda vai me expulsar da igreja. Gente. Mas o que a palavra de Deus está falando? Que se eu pratico a rebelião, o que é rebelião? O que é ser rebelde? Eu ir contra uma organização, eu ir contra uma lei, é contra uma constituição, é ir contra uma ordem. Se alguém que foi chamado, se alguém, uma liderança instituiu, e eu sou contra essa liderança, eu estou desobedecendo, eu estou me rebelando. Foi o que aconteceu com Lúcifer lá no céu. Ele não fez um comércio no céu que contaminou terça parte dos anjos contra Deus. E a gente pode ir além, porque muitas vezes nós nos rebelamos e nós não ficamos guardadinhos aqui na nossa rebelião. A rebelião ela tem um efeito que causa no homem que ela precisa de mais alguém, não é? Não precisa de mais gente? Eu preciso compartilhar para poder trazer mais pessoas para concordarem com aquilo que eu estou me rebelando? Foi o que aconteceu no coração de Satanás. Foi o que aconteceu no coração de Lúcifer. Foi quando o irmão canta, mexe com a nossa estrutura. É sério. Vamos começar a pensar de forma um pouquinho mais profunda do que a palavra de Deus está dizendo. O próprio Deus está dizendo que se eu me rebelo, se a gente for mais profundo, a gente vai buscar uma raiz em Satanás, em Lúcifer, eu estou praticando a feitiçaria. E se eu for mais profundo, eu vou saber que feitiçaria está assim com o satanismo. Não é? Mas se eu for falar disso no púlpito, eu vou ter dificuldade. Porque eu já me rebelei em algum momento. Em algum momento eu já desobedeci. Não é? Em algum momento eu já não gostei daquilo ali, acho que eu não vou fazer não. O pastor chamou 40 dias de jejum e oração. E aí? O que eu vou fazer? Sangue de Jesus tem poder. Será que eu vou me unir ao Senhor nesse propósito? Ou eu vou praticar feitiçaria? Gente, não tem outro nome para isso. A Bíblia está dizendo. Vamos ler de novo? Só para ficar bem nítido aos nossos olhos. Lá no versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Fui pesquisar aqui melhor sobre feitiçaria, a origem da palavra. Deixa eu só pegar aqui para ficar mais claro para a gente. Foi aí que Saul perdeu a bênção. Foi ali que o quê? Saul perdeu a bênção. Justamente. Vamos achar. Cadê? Meus irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Lá quando a gente vai ler sobre as obras da carne, em Gálatas 5, a feitiçaria está inclusa ali. A idolatria. E a gente vai falar sobre a idolatria também, que é a continuidade do texto. Porque o texto, o primeiro versículo, ele vai tratar de dois assuntos que são assuntos da nossa alma. Primeiro, a rebelião, que tem a ver com o satanismo, que tem a ver com a bruxaria, que tem a ver com o ocultismo, né? E ele vai falar sobre porfia. Ele vai continuar dizendo que porfia é semelhante ao pecado de idolatria. No mesmo versículo.
E aqueles que praticam a porfia, eles são semelhantes aos que estão praticando a idolatria. E o que é a porfia? Vocês sabem o que é porfia? Porfia é quando você discute com alguém, você cria uma confusão, você cria um atrito, e você quer estar certo na situação. Aliás, as duas partes elas querem estar certas na situação e ninguém chega a um acordo nenhum. Os dois estão porfiando. Os dois estão numa grande discussão desnecessária e um está querendo estar certo, o outro está querendo estar certo. Um está querendo estar certo. Porque a discussão é isso, né? Nunca se vai discutir porque alguém acha que ela errou e porque o outro está certo. Não, os dois vão estar achando que estão certos na situação. Então porfia vem dessa raiz. E porfia está relacionado à idolatria. Então se eu me envolvo nessas discussões, eu vou falar para mim, isso acontece comigo o tempo todo. Isso acontece comigo o tempo todo. Estou praticando idolatria. Eu já estou abrindo aqui meu coração para dizer para você que eu já me envolvi com o satanismo porque eu fui rebelde. E já fui idólatra. Porque eu gosto de discutir às vezes e achar que estou certo. Seu ponto de vista, não é? O meu ponto de vista é o meu ponto de vista. É isso, a porfia, gente. E a palavra de Deus está dizendo que essas coisas, um é semelhante à feitiçaria e o outro é semelhante à idolatria. Que se a gente juntar as duas coisas, procura lá no capítulo 5, no livro de Gálatas. Vamos abrir? Versículo 16 vai dizer: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas 5, versículo 16 em diante. Vou repetir aqui. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Opa! Alerta vermelho então para minha alma. Gosta de dizer carro. Oi? Carlos gosta muito dessa passagem. Ele ama essa passagem. Ele fala. Alerta vermelho para minha alma e talvez para a sua. Porque se eu estou inserido nisso daqui, em alguma área da minha vida, eu não vou herdar o reino de Deus. É ou não é? A palavra não é verdade? Ela não é viva. Jesus Cristo, ele não é a palavra. Quando a gente vai ler em Apocalipse, lá, quando tudo está acontecendo, e no final o Senhor vai dizer para João: escreve essas palavras, porque justo e verdadeira são essas palavras. E não há mentira nisso. Essas palavras elas são dignas de confiança porque elas são verdadeiras. Então a gente precisa olhar agora com carinho para o nosso coração, principalmente nós que vivemos em comunidade. Nós que vivemos na igreja, muitas vezes temos responsabilidade, ou não, às vezes a gente está aqui, não temos nenhuma função, mas nós somos corpo de Cristo. E nós somos corpo de Cristo sendo orientados por uma liderança. E aí a gente precisa aprender com os princípios da Bíblia. Quando eu desonro uma liderança, e desonrar é uma palavra muito forte, só que a gente às vezes não se dá conta disso. Quando eu não obedeço, eu estou desonrando. Quando eu não dou valor àquilo que é falado pela minha liderança, eu estou desonrando. Quando o meu pastor ele me chama para fazer algo que é importante, que é espiritual,
e eu não faço, nós temos claro que nós sabemos, né? Existem pessoas que trabalham, existem pessoas que têm outros compromissos que não tem como atender, e o pastor ele entende, Deus entende, faz parte. Mas quando nós podemos e nós não fazemos porque a gente não quer fazer, porque a gente acha que não é assim, ou porque a gente acha que ele poderia ter pensado de outra forma, ou porque a gente tem alguma objeção, meus irmãos, é o mesmo sentimento que estava no coração de Satanás. E infelizmente nós podemos dar nomes aos bois. Isso é feitiçaria. Isso é bruxaria. Isso é satanismo dentro da igreja. E muitas vezes dentro da gente. É a palavra que choca. Mas é a Bíblia que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo. O Senhor diz. Agora, eu também preciso me preocupar para não me envolver com as discussões, com as contendas. Isso comigo acontece muito, gente. Não sei com você. Mas comigo acontece muito. Às vezes eu quero estar certo, às vezes eu quero falar mais do que eu deveria. E eu entro numa contenda, eu entro numa discussão sem motivo. Estou praticando idolatria. A palavra de Deus está dizendo. Estou dando uma ênfase muito grande para as obras da carne. Onde na mesma Bíblia que me faz essa advertência, ela diz que eu não vou herdar o reino de Deus. Mas uma coisa que me preocupa aqui é muito profunda. Nós somos o corpo de Cristo. Quantos se lembram de Acã? Por aqui nós lembra de Corá. Corá. Mas eu vou focar aqui no Acã, porque quando o povo estava com Josué, e Deus deu orientação para Josué, que era o líder, que eles deveriam conquistar Jericó. E os muros da cidade ali, que eram aquelas fortalezas, eles tinham que ser derrubados. Deus deu orientações específicas para Josué. Uma das orientações foi que quando eles conquistassem a terra, eles não poderiam pegar nada daquele povo e trazer para dentro da arraial, porque seria considerado anátema, seria considerado maldito. Quando ele fala nada, nem o óculos. Nem o óculos. Está entendendo? Porque se eles trouxessem qualquer coisa daquela terra que ainda não tinha sido santificada pelo Senhor para dentro do arraial, era considerado o quê? Maldito. Anátema. Ok. Josué orientou o povo, eles venceram Jericó, as muralhas foram derrubadas, e Acã, um homem, desobedeceu a Deus. Ele foi lá e trouxe a capa babilônica, trouxe mais alguns outros 2 itens que eu não me acordo agora. Encheu os olhos. Encheu os olhos daquilo ali, trouxe para dentro do arraial, escondeu debaixo da tenda dele, e agora? Quando eles foram lutar a próxima batalha, que era uma cidadezinha pequena, e Josué não consultou a Deus, deveria ter consultado a Deus, em forma de honra ao Senhor, porque afinal de contas, quem vence as nossas guerras, as nossas batalhas não somos nós, não é a nossa força, é o Senhor. Ele é o poderoso na guerra, Ele é o poderoso nas batalhas, como o pastor estava dizendo ontem. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. É Ele quem vence as nossas guerras, né? Por causa do pecado de Acã e pela falta de consulta a Deus, o que aconteceu? Muita gente morreu nessa batalha e o povo de Israel perdeu. Eles perderam. E Josué ficou lá desesperado, sem saber o que estava acontecendo, e ele foi consultar Deus. Quando ele foi consultar Deus, Deus falou: olha, tem anátema no meio de você. É por isso que vocês perderam a guerra. É por isso que a minha presença não estava com vocês e eu não permiti que vocês vencessem. Porque tem alguém ali que infelizmente está praticando a feitiçaria. Porque ele me desobedeceu, me desonrou. Se rebelou contra mim, se rebelou contra a liderança, se rebelou contra a ordem que eu dei para Josué. Estava praticando feitiçaria dentro do arraial. E aí você agora para pensar.
Por que será que muitas coisas não acontecem hoje? Por que será que, meus irmãos, de todo o nosso coração, será que você não se incomoda de falar para Jesus, ou para Jesus não, de alguém, para alguém sobre Jesus? Falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Quando você traz essa pessoa para dentro da igreja, você encontra cego, paralítico, você encontra pessoas doentes. Onde fica a credibilidade do Evangelho? Estão conseguindo entender? Por que muitas vezes a gente não tem mais o mesmo resultado de antes? Porque pode ser que tenha anátema no nosso meio. E esse anátema pode ser eu e você. Às vezes tem feitiçaria no nosso meio e às vezes sou eu e você. Às vezes nós não sabemos, mas nós estamos assim com Satanás e a gente só não sabe disso. Não é? E quando Deus não faz, a gente ainda culpa a Deus que não está fazendo. Reclama o murmura. Meus irmãos, isso é muito importante. Eu vou para casa, eu vou com o Fabinho no carro, a gente conversa muito sobre essas coisas, e a gente fica, meu Deus, como que a gente vai falar de Jesus, que Jesus cura o cego, mas nós não vemos essa realidade. Precisa de um conserto. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos retornar ao Senhor. Para aquela palavra se cumprir, cadê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Gente, essa é uma promessa. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor tem uma promessa. Por que o Senhor não cumpriu a sua promessa? Porque nós não cumprimos a nossa parte. Ó, se o meu povo se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, são 3 coisas. Eu não posso só orar e me humilhar. Eu preciso também me converter. Entende? Eu preciso me converter. Eu preciso olhar para o que a Bíblia está dizendo e ver, meu Deus, isso daqui é um pecado de feitiçaria. Qual a raiz por trás disso? A rebelião. Meu Deus, eu pratico rebelião. Porque eu não obedeço, porque eu não aproveito a oportunidade que a liderança está me dando, porque eu não estou me movimentando para fazer o que a Bíblia fala que eu devo fazer. Então, eu preciso me converter. A conversão do cristão não são só os nossos pecados antigos que eram tenebrosos, eram horríveis, os vícios nas bebidas, na prostituição, não é só isso não. A conversão ela é constante. Todo dia. É todo dia. É um processo. Paulo vai dizer que aquele que começou... Paulo ainda foi bom com a gente. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la.